para descrever o movimento de algum corpo, objeto, veículo ao longo de uma linha reta, para fazer a descrição matemática desse movimento, nós precisamos orientar esta linha reta e decidir qual é a direção positiva, qual é a direção negativa. Essa decisão é arbitrária, mas você tem que escolher uma. E objetos que estejam à direita dessa origem terão uma posição positiva. Objetos que tenham uma posição à esquerda terão essa posição representada por um número negativo. Se tem um carrinho aqui, né? Num certo momento, que está nesta posição e com uma certa velocidade, nesse desenho aqui, a posição desse objeto, desse carrinho, nesse instante, é representada por um número positivo, cujo valor é a distância nas unidades que você adotar, metros, quilômetros, centímetros, a contar dessa origem, e essa velocidade também é positiva. Se um carrinho estiver aqui, num dado momento, com uma velocidade nesse sentido, esse carrinho terá sua posição representada por um número negativo, mas aqui a velocidade também é positiva porque é no sentido do eixo x. Se você imaginar um terceiro carrinho aqui, andando para a esquerda, esse carrinho tem sua posição nesse instante representado por um número negativo e a velocidade também é negativa. A equação horária é a equação que dá a posição do carrinho como função do tempo. Em cada instante, qual é a posição ocupada por esse carrinho. Suponha que num instante, que nós vamos chamar de t igual a 0, esse carrinho tem uma posição S0 a contar da origem. E suponha que ele esteja esteja se movendo com uma velocidade constante v. Se você deixa passar um intervalo de tempo t, desde t igual a 0, a distância que esse carrinho vai percorrer, aqui no caso na direção positiva do eixo adotado, vai ser o produto da velocidade pelo tempo. Só que no instante t, o carrinho estará numa posição que é dada por S igual a S0 mais VT. A posição inicial mais o tanto que o carrinho se deslocou desde t igual a 0 até o tempo t. Isto aqui é que é chamado de equação horária do movimento com velocidade constante, movimento uniforme, também chamado movimento uniforme. E eu quero observar o seguinte, ó, isto aqui vale em todos os casos, para S0 positivo ou negativo e para velocidade v positiva ou negativa. Suponha que aqui esteja uma cidade A, aqui uma cidade B e aqui uma cidade C. A cidade B dista da cidade A 160 km. A cidade C dista da cidade A 240 km. Digamos que 3 carros partem simultaneamente das cidades A, B, C da seguinte maneira. Esse carro 1, ele parte com uma velocidade de 120 km por hora. O carro A com uma velocidade de 40 km por hora. Ambas no sentido positivo do eixo que foi adotado para a direita, tá? O eixo das posições. E o carro que parte da cidade C viaja de C para A com uma velocidade de 60 km por hora. Qual vai ser a equação horária de cada um
desses carros. Vamos escolher a origem aqui, ó. Digamos que uma pessoa lá nessa cidade, né, aqui do intermediário entre B e C, esteja acompanhando o movimento dos três carros. Se essa pessoa está nesta cidade, é natural que ela escolha a origem onde ela está. Ela vai medir distâncias dos outros carros a partir de onde a pessoa está, né? Então não vai adotar a origem numa cidade 500 km de distância de onde ele está. Então suponha que haja uma pessoa aqui observando os acontecimentos, então ela adota a sua posição como origem. É o natural, né? Então, para posições contadas a partir dessa origem, vamos começar pelo mais simples. Qual seria, eu vou chamar de S1, S2, S3, as posições correspondentes em cada instante dos carros. 1, 2, 3, tá bom? Qual seria a equação horária que dá a posição do carro S2? Qual é a posição inicial do carro número 2? Qual é a velocidade que ele tem? 40 km por hora. Então, para ter medido em horas, a equação horária do carro S2 é 40T. Qual é a posição inicial do carro número 1? Ele está 160 km à esquerda da origem. Então, a posição inicial dele é menos 160 em quilômetros. Menos 160 mais a velocidade dele, 120 T, medida em horas. Qual é a posição do carro número 3? Qual é a posição inicial dele? 240 quilômetros. Qual é a velocidade do carro número 3? Você acha que é isso? Alguém acha diferente disso? A outra hipótese é 240 mais 60T. E qual delas faz sentido? Veja o seguinte. Suponha que se tenha passado 1 hora desde que esses carros iniciaram o movimento. Onde é que esse carro aqui vai estar? O carro 3. Ele terá andado 60 km para cá. Então a distância da origem até ele terá diminuído. Será 240 menos 60, 180 km. O que essa fórmula aqui diz que acontece com a distância do carro, né? A origem, 1 hora depois. Em vez de diminuir, ela aumentou, passou para 300. É isso que está acontecendo? Não. Então é aquilo que eu falei, ó. Velocidades, esse número aqui representa o módulo da velocidade, a rapidez com que o carro está se movendo. Mas é preciso você especificar em que sentido o carro está se movendo. Velocidade de 60 km por hora é velocidade. É um carro andando com essa rapidez para a direita. Um carro com essa rapidez para a esquerda tem velocidade de menos 60 km por hora. Tá? Então a equação horária correta é esta aqui. Porque é esta equação que está dizendo que esse carro está se aproximando da origem e não está se afastando. Tá bom? Então aquilo que eu falei, ó, nessa equação aqui, tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial podem ser positivos ou negativos. Você deve usar, né, os valores positivos ou negativos conforme a situação física. Posições à esquerda da origem são representadas por números negativos, como aqui, ó. Velocidades no sentido positivo do eixo, conforme a orientação adotada, são velocidades positivas. Velocidades no sentido oposto ao do eixo são velocidades negativas.